Eu vou passar então a palavra a Carlos Wizard e Vânia Martins para a mensagem principal desta noite. É com vocês. Estimados amigos e amigas, quem está aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. E o meu amigo Hilton, gaúcho, lá do Sul, que já está com 4 anos e 3 meses de presença, meus parabéns também. Nós vamos acompanhar certinho, Hilton. Quando você completar 5 anos, nós vamos emitir um certificado. Vai ser um aluno graduado, 5 anos de estudo bíblico aqui com a gente. E hoje nós estamos numa sintonia total, sabe por quê? O Hilton falou sobre a jornada da vida, o Bruno Lima falou sobre o tempo. E eu fiz uma postagem recentemente nas redes sociais dizendo o seguinte: não existe falta de tempo. O que existe é falta de prioridades. E lá em Eclesiastes, no Antigo Testamento, naquela época, o salmista já falou que existe um tempo reservado para todo propósito debaixo da terra. Há um tempo de plantar, um tempo de colher, um tempo de guerra, um tempo de paz, um tempo de nascer, um tempo de morrer. Ou seja, para todos os propósitos do Senhor, existe um tempo designado. E essa semana ainda, por coincidência, acabei de mandar aqui para a Letícia vai compartilhar no grupo, eu fui inspirado por um pensamento que chegou até mim, dizendo algo também em relação ao tempo, Hilton. Diz o seguinte: tire um tempo do seu tempo para passar um tempo com o dono do tempo, enquanto há tempo. Não é bonito, gente? Não importa quem esteja presente aqui no nosso encontro, 66 pessoas agora. A gente pensa que nós temos o tempo assim mais escasso do mundo. Mas o dono do tempo, gente, ele é o maioral, ele é o principal, ele é o mestre, ele é o salvador, o redentor, ele é o príncipe da paz, ele é o grande conselheiro, ele é a nossa única esperança de salvação. Então, em primeiro lugar, parabenizo o Bruno Lima também. Agora estou retribuindo parabéns, Bruno, por você se programar toda segunda-feira, faça chuva, faça sol, o que acontecer, 9 horas você está presente, bem como todos os demais colegas. E, obviamente, que vocês sabem, né? Não vendemos nada, não temos nenhum interesse comercial, pessoal, promocional. O nosso único objetivo é ajudar cada um que está aqui presente a conectar-se com o seu Criador, a ter uma comunhão com Deus, a aumentar a sua espiritualidade, a sua fé, encontrar um amparo, um acolhimento, encontrar um calor na alma, no coração, encontrar as respostas espirituais da vida que nós buscamos, às vezes encontrar até o propósito da vida, e espero eu sinceramente que ao longo dessa jornada juntos que estamos aqui, cada um na sua forma particular e pessoal, possa se sentir preenchido espiritualmente como parte desse exercício semanal que fazemos. E eu digo essas palavras em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Olá, boa noite. Muito feliz de estar aqui com vocês. E hoje eu lembrei de uma pessoa que está precisando muito participar do estudo bíblico. Então, eu vou mandar para ela o link para ver se ela pode estar aqui na próxima semana. E daí me veio na mente que talvez cada um de vocês também tenha alguém, um amigo, uma parente, ok? Que também precisa muito dessa mensagem. Então, fiquem à vontade de convidar e compartilhar o link com o seu amigo. Não é só através das chamadas do Carlos do Instagram ou quando ele dá suas palestras que as pessoas podem participar desse grupo. Qualquer pessoa que queira saber de Deus, queira saber das Escrituras, elas podem estar aqui conosco, tá bom? E eu vou pedir para a Júlia, por gentileza. A Júlia tem um vídeo meu e da Vânia convidando os participantes. Tem toda uma mensagem, tem um link. Se você puder compartilhar, Júlia, assim todo mundo tem acesso. E fique à vontade de verdade. Compartilhar, enviar, trazer seus
conhecidos, pessoas. Principalmente aqueles que vocês sentem no coração que estão precisando ouvir a palavra do Senhor, tá bom? Bem, essa semana, que foi aquele terrível, foi essa semana ou foi semana passada? Semana passada, né? Semana passada, lá no Rio de Janeiro, aquelas mortes. Mas o que mais me impressionou foi a palavra das mães, as mães que foram falar dos seus filhos. E muitas falaram que elas ensinaram os filhos, mas eles escolheram um caminho errado, eles não aceitaram os conselhos dos pais. Então, tinha uma que estava lá na delegacia com um filho preso, chorando, desesperada. Tinha outras que o filho havia morrido. Tinha algumas que estavam até aliviadas de o filho ter morrido. Tal era a pressão no coração delas de saber que o filho estava num lugar ruim, fazendo coisas erradas. E daí me veio esses sentimentos aí para a gente fazer uma conexão com o nosso Pai Celestial lá no céu. Então, o nosso Pai Celestial é o nosso Criador, o Pai dos nossos espíritos, e o que ele mais deseja é que a gente seja um filho obediente a ele. Mas nós, às vezes, estamos agindo exatamente como aqueles filhos rebeldes, que aquelas mães estavam desesperadas. E eu acho que, às vezes, até o Pai Celestial fica um pouco desesperado, porque ele não pode interferir no nosso livre-arbítrio, que é um dom que ele nos deu, o dom de escolher. Mas não é porque ele deu para nós esse dom de escolher que nós podemos escolher o erro. Ele nos deu a liberdade de escolha para nós escolhermos o que é certo e o que é bom para cada um. Mas o nosso ser natural é inimigo de Deus e nós temos uma tendência natural a ir para o erro, para escolher aquilo que é mais fácil, que não está de acordo com as coisas de Deus. Só que quando nós fazemos essas escolhas, elas trazem consequências muito difíceis para a nossa vida. Então, se nós queremos ter uma vida feliz aqui na Terra, mas não aqui é uma felicidade passageira, nós temos que pensar na nossa felicidade eterna. Eu estou agora num lugar onde tem o mar, que é aquilo que eu mais amo. Toda vez que eu entro e vejo o mar, para mim é a lembrança de que a minha vida é só um copinho d'água em comparação com a eternidade, que é todo aquele oceano. Essa visão precisa ficar na nossa mente, porque daí vai ajudar nas nossas escolhas. Que escolhas que eu vou fazer? Porque nós precisamos escolher o certo. Então, não é fácil escolher o certo. Às vezes é difícil, mas nós precisamos da ajuda do Pai Celestial, orarmos, buscarmos a orientação dele, buscarmos as Escrituras, conhecer a palavra, e daí nós podemos agradar o nosso Pai Celestial. Porque o que mais uma mãe, um pai deseja de um filho? Um filho que seja um bom filho, que seja um filho obediente, que seja um filho que traga alegria para os pais, né? A gente quer que os nossos filhos nos tragam alegria, mas às vezes eles tomam alguns caminhos errados que nos trazem preocupação, noite sem dormir, tristeza, mas nós precisamos pensar nisso também na parte celestial. E eu? Será que eu estou trazendo alegria para o meu Pai Celestial? Ou eu estou trazendo preocupação, tristeza? Ele sabe das nossas dificuldades, ele sabe que nós não somos perfeitos, mas o que o Senhor mais quer da gente é um coração quebrantado e um espírito contrito.
que significa isso? Humildade, um arrependimento sincero e uma vontade de seguir ao Senhor. Pai Celestial quer, ele sabe que nós não somos perfeitos, mas ele quer ver se no nosso coração existe o desejo de a gente fazer aquilo que é correto, aquilo que agrada a Deus. E se nós somos humildes para aceitar o que ele tem para nós, que não, às vezes nós achamos também isso muito difícil. E tem algumas escrituras que falam assim, ó, por exemplo, em Salmos 51:17, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração Vânia, que... não estamos te ouvindo. É só. Alguém está ouvindo ou é comigo? Vocês estão ouvindo? Então, você, Tô ouvindo. estão Sim, estou ouvindo? ouvindo. Vou começar de novo essa passagem. Se der problema, avisa. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Então, o Senhor, aqui é um salmista de Davi, né? Os Salmos. O Senhor fala que ele reconhece que o que Deus realmente deseja não são ofertas materiais, mas humildade e arrependimento sincero. Então, o Senhor deseja que nós sejamos humildes para reconhecer os nossos erros. Quando a gente errar, nós devemos ir lá conversar com o Senhor em oração. Pai Celestial, hoje eu não fiz algo que lhe agradou. Por favor, me perdoe, me dá mais um voto de crédito, me ajuda para que eu possa vencer essa fraqueza que eu tenho. Essa humildade de reconhecer o erro, de reconhecer que nós não estamos fazendo exatamente aquilo que Deus nos pede, é muito importante, porque daí Deus vai dizer, puxa, ele está precisando da minha ajuda, e ele vai vir ao nosso encontro. Mas se nós não falarmos nada, continuarmos errando, o Senhor não vai interferir por causa por causa da nossa liberdade de escolha. Então, nós precisamos ficar atentos, se nós estamos sendo humildes e reconhecendo a mão do Senhor. Aqui o Senhor fala em Isaías 66:2. Mas para esse olharei. Quer dizer, para quem que Deus vai olhar? Para o pobre abatido de espírito e o que treme da minha palavra. Então, aquele que tem o coração contrito, o espírito contrito, e aquele que dá atenção à palavra do Senhor. É para esse que o Senhor vai estar olhando. Ele fala lá, em Salmos 34, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva o espírito oprimido. Então, o Senhor espera que a gente tenha essa coração quebrantado e o espírito contrito, que é essa humildade de reconhecer os seus erros, pedir perdão para o Senhor e tentar viver a vida de acordo com aquilo que Ele nos pede. Daí, uma segunda coisa que o Senhor nos pede muito, com muita, é sobre a obediência à sua palavra. Se nós formos na Bíblia, lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, está muito lá claro que o Senhor, por exemplo, falou em 1 Samuel 15:22. Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, o Senhor tinha dado uma ordem, numa determinada guerra lá, que eles deviam destruir tudo que estava ali. Daí eles viram aquele gado bonito, aqueles carneiros, eles levaram com eles fizeram da cabeça deles. E daí o Senhor faz essa pergunta: não é muito melhor, para mim, era muito melhor obedecer, porque daí o Senhor falou: por que vocês fizeram isso?
Eles disseram, não, é que nós Beleza. vamos oferecer sacrifício ao Senhor. Então, eles usaram que eles estavam trazendo aqueles animais, porque eles iam oferecer sacrifício. E o Senhor falou que era muito melhor eles obedecerem do que oferecer sacrifício. Está lá em 1 Samuel 15, 22, essa história. Então, a obediência é uma das maiores ofertas e mostra o nosso amor e nossa confiança em Deus. Então, nós sempre estamos mandando um recado para o Senhor, através das nossas escolhas e das nossas atitudes. Toda hora eu mando uma mensagem para Deus, através daquilo que eu estou escolhendo, daquilo que eu estou falando, daquilo que como eu estou agindo, eu estou mandando mensagens. E a mensagem que Deus quer que chegue lá como nosso Pai é uma mensagem de que nós o amamos, que nós somos obedientes e que nós somos humildes para nos arrepender dos nossos pecados. É essa a mensagem. Não adianta. Nós, às vezes, queremos mandar uma mensagem falando uma coisa na oração, mas agindo de outra maneira. Não, para o Senhor não dá certo, porque o Pai Celestial conhece a nossa mente e o nosso coração. Então, não dá para enganar o Senhor. Nós não conseguimos fazer isso. Nós precisamos mandar nossas mensagens verdadeiras para Ele. Então, isso é algo muito importante. E o terceiro, aqui que fala, amar a Deus e ao próximo é um presente que agrada ao Senhor. Então, o Senhor falou lá: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando nós queremos agradar o Pai Celestial, queremos ser aquele filho obediente, que os pais amam ter um filho obediente. Uma vez eu conversando com uma pessoa, ela disse: eu sou muito abençoada. Eu vi que ela não era uma pessoa que tinha muitas posses financeiras. Mas daí ela disse: eu tenho 4 filhos e tenho os filhos mais obedientes que alguém possa desejar. Então, ela reconhecia que aquele era uma dádiva de Deus ter aqueles 4 filhos obedientes, porque aquilo fazia com que ela tivesse uma vida muito boa. Então, da mesma maneira que um pai, uma mãe quer ter filhos obedientes aqui na Terra, porque sabe que se eles obedecerem, eles vão se dar bem, eles vão estudar, eles vão frequentar bons lugares, eles vão ter boas amizades, eles vão ser protegidos de alguma maneira. Então, da mesma maneira, se nós queremos ter uma vida abençoada, protegida, com boas escolhas, nós temos que obedecer o nosso Pai Celestial e demonstrar o amor que nós temos por Ele e pelo nosso próximo também. É uma maneira de nós demonstrar, uma dádiva que a gente pode dar para o Senhor. Então, voltando aqui, a primeira dádiva, um coração quebrantado e um espírito contrito. Então, a primeira dádiva é nós termos essa humildade de fazermos a vontade do Senhor. A segunda é obedecer é melhor do que sacrificar. Então, a obediência agrada demais a Deus. Então, e é interessante que quando você está estudando o Velho Testamento, lá no início, tem muitas escrituras lá que fala da obediência, e essas escrituras mostram que Deus faz promessas de bênçãos para aqueles que são obedientes. Então, só quando vocês forem estudar a Bíblia, vocês podem ver que existem promessas de bênçãos para os obedientes. Agora, quando nós não obedecemos, nós não temos promessa nenhuma. Deus pode nos abençoar? Pode. Como pode não nos abençoar? Porque promessa ele não tem conosco. Ele só tem promessa para os obedientes. Então, se eu não sou obediente, eu posso receber uma graça de Deus? Sim, ele é bondoso, misericordioso,
ele ama seus filhos, ele pode nos abençoar. Mas ele pode também não, ele não tem nenhuma obrigação de fazer. É mais ou menos como eu tinha um cunhado, abrindo aqui o para ele fazia um sacrifício para pôr as suas filhas, ele tinha 3 filhas, na melhor escola de Brasília na época. Ele pagava aquela escola particular, todos os cursos que as filhas pediam. Ah, eu quero fazer um curso de francês, eu quero fazer um curso de inglês, eu quero fazer um curso de dança, quero fazer. Elas podiam pedir que ele pagava. Ele, ele apertava de um jeito lá as coisas, mas ele cumpria. Mas ele dizia uma coisa: minhas filhas, olha, eu estou fazendo um sacrifício, pagando os melhores colégios, o melhor colégio para vocês frequentarem, mas vocês vão ter que corresponder, vocês vão ter que fazer a sua parte, vocês vão ter que estudar, porque não é justo eu fazer esse sacrifício que vai quase uma parte muito grande do meu salário para vocês brincarem em sala de aula. E ele teve o quê? 3 filhas que entenderam e se saíram muito bem, estudaram e fizeram, são muito especiais assim na área de educação. Então, ele falava, eu estou fazendo um sacrifício por vocês, mas eu vou querer algo de volta. E eu acho que é justo o que ele fazia. Ele dizia, ó, se vocês não quiserem estudar, eu vou pôr vocês no colégio público, porque daí, pelo menos, não vai estar saindo aqui um dinheiro todo mês para algo que não vai ter efeito. Mas elas levaram a sério, elas entenderam que aquilo era um privilégio que elas tinham de estudar naquele colégio, que era uma bênção na vida delas. Então, elas se esforçavam. Então, o mesmo acontece conosco aqui na Terra. O Pai Celestial nos dá certos privilégios, mas se nós não nos esforçarmos, fazermos a nossa parte, nós podemos perder esses privilégios que o Senhor nos deu. Então, nós precisamos ficar em sintonia com o Senhor, sempre orando, pedindo orientação dele, para nós sempre estudando a sua palavra, para que a gente consiga compreender o que o Pai Celestial espera de nós. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Ele deixou lá a sua vida. Mateus, Marcos, Lucas e João têm a vida de Cristo. E acho que foi João que falou que se fôssemos colocar tudo que Cristo fez, todas as bondades que ele fez, não teria, ia ter muito mais livros para escrever dele, porque não foi registrado todos os atos de amor e de bondade que Cristo realizou na sua vida. Foi alguma coisa que eles viram e que eles colocaram. Mas Cristo fez todo o tempo, Cristo demonstrou amor para com os filhos do Pai Celestial. E ele fala lá, deixa eu voltar aqui. Só um segundo. Aqui ele fala que nós temos que amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Então, olha que pedido que o Senhor fez para nós. Nós temos que amá-lo. Agora, como que eu vou amar um Deus que eu não conheço? Ou amar um Deus que eu não reconheço as suas dádivas? Às vezes o Senhor nos dá tantas bênçãos e a gente não reconhece. Acha aquilo tudo normal. Os filhos não fazem isso de vez em quando com a gente? Os pais lá fazendo sacrifício pelos filhos, os filhos nem aí pelo sacrifício. Até de criança pequena eu já vi isso, dos pais fazendo um grande sacrifício para comprar um presente, a criança brincar ali meia hora com aquele presente e depois descartar, como se aquilo... E o pai fica, epa, nossa, eu gastei uma boa parte do meu salário aí para comprar esse presente e ele nem deu bola. Então, os filhos às vezes fazem isso, pela natureza humana,
de sermos assim meio, mas nós temos que ter cuidado para não fazermos isso com as coisas de Deus. Se Deus nos dá uma dádiva, seja um prato de alimento na nossa casa, seja o nosso trabalho, a nossa saúde, seja a nossa fé, o que for, nós temos que reconhecer que Deus está nos dando esse presente, para não sermos aqueles filhos que somos ingratos, que não reconhecemos aquele sacrifício que os pais fazem. E amar o próximo também entra aqui, que é uma coisa que agrada ao Pai Celestial. Por que que agrada a Deus? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama todos os seus filhos. E daí, talvez uns perguntem, mas quem não faz? Claro que ele faz. Um ele abençoou com dinheiro, o outro tem falta, não tem nem alimento. Um tem muita saúde, o outro não tem saúde nenhuma. Então a pessoa diz assim, como que Deus não faz acepção? Ele não faz. Ele dá oportunidades para todos. Olha um exemplo. Eu estou com uma sobrinha que está com um problema seríssimo de saúde e ela tem 2 filhos, moram lá nos Estados Unidos. Ela, na verdade, ela nasceu nos Estados Unidos. E ela mora lá, é casada, tem 2 filhos. Ela está com um problema seríssimo de saúde. O que que as primas fizeram? Sábado podiam estar no cinema, no shopping, estar em algum lugar, mas não, elas se reuniram, foram lá na casa dessa prima e fizeram uma super faxina na casa dela, que ela tá na cama realmente, ela está muito mal. O que que aconteceu? Elas falaram, passamos 3 horas lá na casa dela, desde limpar a geladeira, lavar banheiro, aspirar toda a casa, recolher toda a roupa, levarmos para lavar. E elas fizeram tudo aquilo com tanto amor pela prima, que elas fizeram isso que Cristo falou aqui, demonstrar amor. Eu fiquei tão comovida com a atitude delas, porque todas trabalham, todas têm família, mas elas pararam tudo para socorrer aquela. E o menininho dela, um pequenininho de 8 anos, falou assim: veio como o exército, como que ele falou? O Exército do Brasil. O exército do Brasil veio até a nossa casa nos socorrer. Olha, até ele, porque teve uma delas que foi no quarto dele e ele dizia, mas essa roupinha aqui não me serve mais, essa também não me serve. Elas foram fazer uma faxina até no quarto, nas roupas e tudo. E daí ela falou assim, então vamos separar para doar. E daí eles separaram todas as roupinhas para doar, porque ele disse que ele falou que não servia mais as roupas. Mas a mãe está tão doente que não está tendo esse cuidado, assim, não está tendo, o pai que está tendo cuidado de preparar a comida, trabalha, cuida das crianças, ajuda com as lições da escola, faz tudo, pai, e cuida da mulher doente. Essa doença, só para vocês saberem, está mais de um ano nesse sofrimento. É, mais de um ano. Na verdade, ela está 8 anos sofrendo, mas agora é que ela está pior. Mas o que eu estou compartilhando isso é só para nós falarmos por que o Pai Celestial dá um problema de saúde para um, mas ajuda outros a serem menos egoístas e pensarem no próximo. Foi o que aconteceu. Como diz ele, um exército do Brasil veio até a nossa casa. E daí ele completou para a mãe depois: mãe, quando eu crescer, eu quero fazer parte desse exército que ajuda as pessoas. Então vejam a influência positiva que ela trouxe nessa experiência. Então, nós vemos que as pessoas, umas estão sem dinheiro, a outra está com dinheiro, umas estão doentes, a outra está sendo doente, mas é para um ajudar o outro. É por isso que tem tanta diferença. O Senhor quer que a gente se compadeça através dessas experiências e se torne pessoas melhores. Todas elas saíram de lá felizes por terem ido.
e participado. Então, é isso que o Pai Celestial espera. É esse amor pelo próximo. E quando nós amamos um dos filhos do Pai Celestial, nós estamos amando a Deus. Tem uma escritura que diz: quando estais a serviço do vosso próximo, estais somente a serviço do vosso Deus. Então, quando nós estamos servindo ao próximo, nós estamos servindo a Deus. Então, são dádivas que nós podemos dar para o nosso Pai Celestial. Então, essas 4, gostaria que vocês marcassem aí, porque eu tenho aqui 8, mas o meu tempo já acabou. Então, vamos lá. Um coração quebrantado e um espírito contrito. A humildade perante Deus para reconhecer os erros e se arrepender e melhorar. Segundo, obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, o Senhor quer que quando Ele pedir, nós devemos obedecer. O que Ele pede para nós? Que mandamentos Ele quer que a gente obedeça? E o terceiro é o amor. Amar a Deus e amar o nosso próximo. Então, era essa a mensagem. E eu digo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada pela linda mensagem. Vamos então passar para as perguntas e comentários. Quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, pode erguer a mãozinha, apertando o sinal de reações aqui, a reação aqui embaixo no aplicativo. Se não conseguir, pode se manifestar aqui no áudio mesmo e a gente vai chamando. Não precisa